Continuando, gente, da onde a gente parou, então eu falava aqui sobre o diclorvos, que é um inibidor da acetilcolinesterase. Bem, o que vem aí ser um inibidor, né, de acetilcolinesterase? Vocês estão vendo aí uma imagem no canto inferior à direita, é uma GIF, né, uma imagem animada aí do famoso Michael Jordan, né? Ex-jogador de basquete da NBA. Quando a gente pensa em um jogador de qualquer esporte, né? Correndo, pulando, enterrando a bola na cesta, ou qualquer pedalar, nadar, saltar, enfim, o simples fato de falar, né? Pensando na língua se movendo dentro da boca que nos permite a fala, e toda ação que envolve um animal, um tigre, enfim, qualquer ser animado da natureza que se movimenta, né? Um guepardo, uma velocidade absurda, falcão peregrino que quando mergulha chega a mais de 300 km por hora. O que passa entre a comunicação do sistema nervoso central, né, o cérebro, comandando os pulsos nervosos que vão até os músculos? Quem que entra em ação? Bem, essa é uma molécula aí chamada de acetilcolina, que é um neurotransmissor. Tá? E lembram lá da acetilcolinesterase, que apareceu aí vindo do canto direito? Essa enzima representada pela essa estrutura quaternária. Muito bem, aqui no centro nós temos a molécula da acetilcolina, esse aqui é o grupo acetil, aqui é uma amina, que é a parte da colina, e aqui está representado, são dois neurônios, tá? Um neurônio, um neurônio aqui, e aqui um outro segundo neurônio, mostrando a conexão sináptica. E o que é a conexão sináptica? Se ele representar aqui por um triangulinho laranja, letra A é a parte do acetil, e aqui em verde, representado por essa bolinha CH, é a parte da colina. Um pulso, um neurotransmissor, olha lá, acetilcolina, aqui, a molécula inteira, tá? E quando ocorre a transmissão de um neurotransmissor de um neurônio para o próximo, que vai fazer a passagem, né, a transferência do pulso nervoso até chegar no músculo, tem que entrar em ação uma enzima, que é a acetilcolinesterase, tá? Para quebrar, desmembrar a acetilcolina no acetato e na colina, que depois é regenerado, tá certo? Mas se não houver essa ação dessa enzima, o pulso fica como se fosse um circuito disparando o tempo todo, um pulso neuroquímico que envolve também a abertura de canais de cálcio, de canais dos íons cálcio. Então, é um processo bastante complexo que envolve tanto a parte química do neurotransmissor quanto também uma parte elétrica, tá? Um pequeno pulso aí de poucos milivolts, mas é um pulso de um neurônio para o outro que chega até o músculo. Um inibidor de acetilcolinesterase, como é o caso daquele organofosforado do slide anterior, só voltando aqui rapidinho, que é esse aqui, o diclorvos, ele atua justamente impedindo a ação da enzima acetilcolinesterase. Se você já jogou um inseticida da classe das piretrinas ou desses mais tóxicos que são organofosforados num inseto e já viu o inseto se debatendo até morrer, é o mesmo que acontece no processo de convulsão. Se você não entrar com um antídoto rápido, a pessoa vai à morte. É claro que a dosagem, né, de um inseticida para um animal tão pequeno quanto um inseto é bem diferente da de um mamífero, mas o princípio da ação é o mesmo, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, está aqui no rodapé um link, tá? Com o site que explica em inglês sobre essas junções neuromusculares, né? Então, na próxima vez que a gente estiver pensando em um atleta, um esportista fazendo toda a ação que é tão bacana de se ver, pense em quão complexo, né, a natureza desenvolveu o processo do neurotransmissor acetilcolina e da enzima
que vai lá para desativar e desligar, né? Então, a acetilcolina liga a passagem do pulso nervoso, a acetilcolinesterase vem atrás para desligar esse pulso no momento que é necessário. E esse momento é imediato, ok? Lembram lá do gráfico de Lineweaver-Burke, que a gente falava que dava uma reta 1 sobre a velocidade em função de 1 sobre o substrato? Muito bem. Aqui nós vamos chamar um fator aqui 1 nesse numerador, e aqui também tem 1, né, que ele não estava multiplicando. Quando se estuda os modelos de inibição, nós temos a chamada inibição competitiva, em que aparece um termo alfa, um fator alfa. Tá? Na inibição competitiva, o inibidor se liga somente no sítio ativo da enzima e, portanto, isso impede a ligação do substrato. A reta em que nós temos alfa e alfa' igual a 1 corresponde a uma reação sem inibidor, uma reação catalisada pela enzima, mas sem a presença do inibidor. Se entra uma segunda molécula, sem ser a molécula do substrato, sem ser a molécula da enzima, uma terceira molécula que se liga ao sítio ativo da enzima, e quando você faz um estudo bioquímico, você vê que a nova reta, essa aqui agora sim, a do inibidor, tá? Ela vai encontrar o eixo Y, ou vai ter um coeficiente linear, no mesmo ponto da reação sem inibição. Ou seja, aqui nós temos um alfa' igual a 1. Então, 1 vezes 1 é 1, claro. Por isso que o coeficiente linear no intercepto é o mesmo. Mas o coeficiente angular, veja que a inclinação dessas duas retas mudou, né? Por quê? Porque entra agora um fator alfa multiplicando a razão entre a constante Michaelis-Menten e o V máximo. Então, se nós tivermos esse tipo de gráfico, é porque nós temos uma inibição do tipo competitivo. Por outro lado, o que vem a ser uma inibição sem competição? A molécula do inibidor se liga agora a um sítio da enzima, só que não exatamente o sítio ativo que corresponde ao substrato. E esse inibidor só se liga, desculpa, depois do substrato estar presente. A inibição ocorre porque a concentração, a formação de um complexo agora ESI, E de enzima, S de substrato, E de inibidor, reduz a concentração do outro complexo, que é o complexo enzima-substrato. E esse é o complexo que leva aos produtos. Neste caso, nós temos um alfa igual a 1, já que não existe a formação do complexo enzima-inibidor, como acontecia no caso anterior, que é a inibição competitiva. Tá? E aí, o que a gente observa num gráfico de Lineweaver-Burke? Que agora você vai ter duas retas paralelas. Alfa igual a alfa' igual a 1, novamente, é a reação sem a presença do inibidor. Com o inibidor, a nova reta ela tem o mesmo coeficiente angular, ou seja, alfa igual a 1, porém mudou o intercepto, mudou o coeficiente linear, porque agora você tem um alfa' que multiplica no valor de 1 sobre V máximo. Né? Então, muda só, desloca, né, a reta, mudando somente o coeficiente linear. Na chamada inibição não competitiva ou mista, o inibidor se liga num sítio diferente do sítio ativo, mas a sua presença também reduz a capacidade do substrato de se ligar ao sítio ativo. Nesse caso, a inibição ocorre nos dois sítios, tanto no sítio da enzima quanto na formação do complexo enzima-substrato. Portanto, tanto o alfa quanto o alfa' serão diferentes de 1, como está mostrado nesse caso. Ou seja, nesse caso, a reta aqui corresponde à reação sem inibição, e essa outra reta, vejam que mudou tanto a inclinação, tanto o coeficiente angular foi alterado, mas também o coeficiente linear, né, a interseção. Portanto, nós temos tanto um alfa aqui multiplicando o coeficiente angular, quanto tem um alfa' multiplicando o coeficiente linear. Essa, então, é a inibição não competitiva. Para resumir, estão aqui os três possíveis gráficos que pode-se observar. Em todos esses três, A, B e C, alfa igual a alfa' igual a 1
corresponde às retas que são das reações catalisadas, sim, pela enzima, porém sem a presença de inibidor. Se houver um inibidor e a reta for desse tipo, as duas retas corresponderem a uma figura desse tipo de gráfico, então nós temos uma inibição do tipo competitiva. Se as duas retas forem paralelas, porém com diferentes coeficientes lineares, corresponde à chamada inibição sem competição. E, finalmente, se as duas retas mostrarem tanto coeficiente angular diferente quanto coeficiente linear de interseção também diferente, nós temos a chamada inibição não competitiva. E, com isso, eu termino essa aula sobre catálise enzimática. Isso finaliza a nossa aula desta semana. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Estou aí à disposição para quem quiser tirar dúvidas, né? bombarde@unifei.edu.br. Até a próxima, até a semana que vem. Bom final de semana. Obrigado, gente. Tchau.